França na essência e Brasil por natureza. Nossa, olha essa música. Toda estranha, mano. Ok, essa aqui é uma feira. Então o cara tá gravando com pessoas falando muito alto ao redor. A partir desse ponto, a gente pode ver alguns elementos que são interessantes para qualquer pessoa que tenha interesse na história e desenvolvimento do jogo, mas honestamente não acontece nada que muito relevante para a história que a gente realmente queira ver. Porém, durante o trajeto que o Mariozinho faz, a gente pode notar uma certa mudança no clima das coisas, principalmente depois que o jogador se joga em uma entrada presente no chão de forma bastante suspeita. E tudo bem, talvez não seja tão suspeito assim, mas o jogador logo cai diretamente em uma área secreta do level que parece uma cidade localizada no interior de uma caverna. Ali a gente pode ver algumas construções curiosas que parecem muito... Ok, não é a primeira vez aqui, principalmente que esse cara tá jogando, porque olha esse movimento que ele faz, né? Qualquer pessoa morreria aqui. Até porque o cara tem um conhecimento vasto de Mario 64, né, mano? Imagina, o jogo já tava na beta, os caras iam lançar o jogo ainda, mano. O cara não sabe nem como que pula. Eu demorei um tempão pra jogar bem esse jogo, não é possível. Tá vendo? Ali a gente pode ver algumas construções curiosas que se parecem muito com as que a gente vê em Light War. E não, eu não me refiro à cidade presente no background do cenário, mas os prédios e edifícios que estão presentes podem ser usados como plataforma. Mas tudo bem, o ponto principal que eu queria levantar com isso é justamente que o Bobo do Laranjinha aí diz assim que o jogador interage com ele. A cidade inteira enlouqueceu, tente inundar a vila e acalmar os cidadãos. Muito bem, esquisitinho, mas nada de muito grave. Tá, tem um ponto muito importante nessa treta toda que eu queria falar pra vocês. Tem que inundar a cidade, lá. O Web basicamente, na versão final dela, você tem os registros, você rela e vai subir na água. E o registro lá embaixo, você rela o negócio sozinho, né? A água é escoada. Quando ele tava com a fita misteriosa lá e foi jogar a parada, tem uma hora que ele é teleportado pra Wet Dry World, ele olha pro lado, tem um Luigi todo cagado e tá falando sobre a enchente. Vocês lembram disso na primeira temporada, tá falando sobre esta enchente aí, eu estou curioso pra ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o jogador então utiliza o teto da construção para subir na plataforma, flutuando logo acima, onde ele ativa o mecanismo Olha a habilidade que o cara tem jogando um bagulho que tá em beta, mano. Mentira, velho. que existe. Assim, é óbvio, é um ARG. Eu não sei que é mentira, mas assim, eu tô falando dentro do ARG. Ah, que mentira, pô. O cara tá jogando muito bem. Você entenda, eu não tô falando, nossa, isso aqui é verdade, eu estou desmistificando. Não, não é verdade, mas vocês entenderam. No Né? jogo e o dilúvio começa a acontecer. Falando isso. Vai dar merda isso aí, mano. Falando da enchente. O mais legal é pensar que alguém criou essa hack para poder fazer a simulação de que estava jogando, né? Às vezes pode ser um dev do jogo, mas eu acho difícil. O segundo episódio da temporada, de acordo com a descrição, se trata de uma pequena gravação de um antigo playtester da Nintendo que teria sido feita para que ele mostrasse o jogo de forma não oficial para um amigo próximo. No próprio vídeo o carinho chega a dizer, mas aqui na descrição é afirmado também que o que estava sendo exibido se trata de um level focado em neve que acabou sendo retirado da versão final. E tudo bem, o vídeo abre com o playtester em questão explicando que iria gravar aquela gameplay sem muito preparo porque estava com um pouco de pressa. De acordo com ele, já estava um pouco tarde, mas aquele era o único horário possível para que ele pudesse fazer aquilo, porque alguém chamado Jim, muito possivelmente algum funcionário que trabalhava com ele, estava obcecado pelo jogo. O interessante é que em certo ponto uma coisa muito legal, na versão beta de fato não existia a escada no meio, na meiuca pra você subir, era só esses degraus gigantes assim, 2 degrauzão, tá ligado? Ele confirma que de fato existiam 3 levels de neve no projeto do jogo, porém ele também afirma que um deles teria que ser completamente modificado para se tornar um level focado em areia e deserto para que as coisas ficassem equilibradas, de certa forma. E com isso eu chamo a atenção rapidinho para esse detalhe. O caminho que o jogador faz até chegar nesse level é bem curioso. Ele entra por uma porta de madeira, atravessa os corredores e enfim atravessa o portal escondido na parede. Porém, se a gente for dar uma olhada na versão final do jogo e prestar atenção nos levels que estão disponíveis lá, ou se tu é algum tipo
de fã obcecado ou simplesmente assistiu uma gameplay completa na internet, tu já deve ter percebido que o que a gente está assistindo nessa gravação é o que mais tarde seria transformado na bizarra Shift Sandland, a famosa fase da pirâmide escondida na ponta, mas que eu morria de medo quando era criança por causa desses poços de areia movediça. Eu não faço ideia do porquê. Eu morro de medo porque é uma bosta. Uma placa assim que entra no Lego e ela diz basicamente o seguinte: entrando agora em Chroma Tundra, não fique parado por muito tempo ou você vai congelar. Se você sabe o que é certo, retorne agora. E, bom, aqui a gente tem mais um elemento que é interessante para a narrativa que está sendo construída. Nesse momento a placa cita o nome Chroma Tundra, que por si só faz referência a uma certa fase retirada da versão final do jogo, que supostamente se manifesta no quarto andar de alguns cartuchos de Mario 64. E sim, eu sei que eu ainda não expliquei o que é o quarto andar, mas vou fazer isso no momento certo, relaxa. Mas seguindo as lendas e histórias contadas pela internet, a Chroma Tundra foi retirada da versão final do jogo por apresentar uma dificuldade quase injusta. Nossa, era um Kaizo Mario 64 dentro do Mario 64 original. Uau. Se for acesso na tela, é o fio do controle do cara. Se você reparar bem, o Nintendo 64 dele na gravação está em cima e desce o fio do controle em cima da televisão. Isso se dava basicamente por conta das suas plataformas extremamente tortas que faziam o Mario escorregar, além dos ventos da tempestade que ficariam interferindo na precisão dos pulos. A gente não chega a ver nada realmente muito parecido com isso durante a gravação, ao menos até o momento em que o jogador avança até a área do Lego acessível através de um cano. Ali dentro o jogador comenta achar estranho que o cenário estava tão diferente, afinal de contas o Jim havia afirmado que em uma das fases de neve havia uma área escondida com um tema de fábrica. E o que ele havia encontrado ali parecia mais o fundo de um vulcão do que qualquer outra coisa. E é claro que isso aqui é só uma versão diferente do interior da pirâmide que a gente vê lá em Shift Sandland. Não vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui na gravação a gente pode ver o que parece ser um conceito diferente dessa dita fase misteriosa. Porém a gente já tem noção de que isso pode ser apenas fruto do que aconteceu no dia 29 de julho de 95. O cartucho está personalizando a experiência dele. Então o cara falou que era uma fase de fábrica e o cartucho personalizou e falou pra ele que é uma fase de fogo. Que já estava acontecendo antes do problema da personalização começar. Mas vamos com calma nessas teorias porque a gente ainda nem sabe em que momento essa gravação se encaixa na linha temporal e muito menos quem é o carinha gravando ela. De qualquer forma, é bom ficar atento ao fato de que nesse episódio nós somos apresentados ao menos dois personagens novos, que no caso é o Jim e o Bill. O Bill aparece duas vezes durante a gravação perguntando pro carinha se ele sabia alguma coisa sobre o Jim, já que ele poderia ter sumido com um dos cartuchos que haviam sido entregues pela empresa. Como isso tudo se desenrola exatamente ainda é um mistério, então vamos dar logo uma olhada no terceiro episódio. Esse episódio é muito interessante. Segundo a descrição, se trata de uma demonstração inicial de como o Metal Cap, ou chapéu de metal, funciona. Tá, eles estão implementando os poderes especiais agora, fizeram isso com o Metal Cap, basicamente. Funcionaria dentro do jogo. Dessa forma, essas informações também deixam entender que ela seja uma continuação direta do anterior. Afinal, é dito que o chapéu só foi incluído após o período de testes das fases de neve. A gravação começa com Mario em Hazy Maze Cave, e até aí tudo bem. Existe um certo clima estranho no trajeto que Mario faz, porém, novamente, não tem nada de muito anormal aqui. Só a voz dele talvez esteja um pouco diferente. Por se tratar da beta também, né? Mas uma voz bizarra. Não, é a mesma voz já. E, bom, é aqui que a maioria das diferenças ficam logo visíveis, principalmente com relação ao próprio Metal Cap Switch Course, que na versão final se trata de um trajeto cercado por água em um cenário bem apertadinho, o que é o exato oposto do que é possível se observar na versão dessa gravação, que ocorre em uma caverna bem mais espaçosa e com uma paleta de cores mais azulada. Por conta da diferença gritante de tamanho entre as duas versões, o jogador demora muito mais até conseguir alcançar o Switch verde, obrigando a instalar uma sequência. Sabe o que é engraçado? Toda cópia do Mario personalizada lembra muito as fases procedurais hoje, de qualquer roguelike, né, mano? Que o jogo ele adapta a fase, ele faz a fase do jeito que ele quiser pra pessoa. Não é um negócio que é bruxaria, né? É tecnologia hoje, mano. Isso já existe. Tem jogos que você vai jogar que você pega, cada vez que você joga é uma experiência diferente, porque cada fase é diferente. Usa de plataformas extremamente perigosas, tomando o máximo de cuidado possível. Olha isso, cara. Sabe que isso você usou pra criança? Tá bom. Faz um Mario, mano.
Muito bem, com o switch finalmente ao alcance, o jogador então avança contra a correnteza e enfim pressiona o botão. O texto que aparece nesse momento é exatamente o mesmo que é apresentado na versão final, se tratando apenas de uma explicação básica com relação à invencibilidade do Mario, quando é utilizada, e quais as formas que o chapéu pode ser encontrado pelo jogo. Assim ele então pega o Metal Cap e avança para o caminho presente no lado esquerdo da câmera. No caminho ele aproveita para derrotar alguns Goombas e pegar algumas moedas, porém logo para diante a uma placa que diz a seguinte mensagem: caverna rastejante à frente. As coisas ficam nebulosas no vazio, então elas não são o que parecem. Entre por sua conta e risco. Certo, estranho, mas não tanto assim. Parece que isso é um padrão que está se repetindo bastante. De qualquer forma, o jogador entra na caverna, que estranhamente se torna um corredor do castelo, e certas coisas começam a rolar. Finalmente a gente tem coisas diferentes acontecendo, né, mano? A gente tá com quase 13 minutos de temporada 2, um monte de coisa sendo gravada, e eu não lembro de ter visto nada super, mega, ultra bizarro acontecendo. No máximo, na hora que ele apertou o botão ali, quando o cara tava jogando naquele evento de 95, o jogo travou. Foi isso que aconteceu, bastante. Vai dar merda, hein? Que medo. Que medo do caramba de ter alguma merda acontecendo na tela, velho. Ok, tem uma porta no fundo? Não. Hell, Stanley! E aí, Stanley? Tudo em riba? Você está de volta. Você não aprendeu essa lição? Muito bem, depois desse encontro assim. Só que, mano, mudou radicalmente dos planos iniciais. Porque sem enrolar muito, né? Acabou virando grande Majora's Mask. E pô, até você que nunca jogou, no mínimo já viu a coisa mais graciosa, fofa, bonitinha do jogo, a lua. Apesar de não ser o objetivo, esse jogo sabe assustar, filho. Aqui você basicamente luta contra um garoto possuído, a máscara do diabo, né? A maldição eterna e o fim do mundo. O fato é que Skull Kid queria fazer com que a lua destruísse o mundo, tá ligado? E o único jeito de impedir isso era despertando gigantes, que no caso evitariam a merda. Caso contrário, você veria essa cena aqui. Ou seja, tenha você jogado ou não, esse rostinho lindo, com certeza você já viu. É o que mais marcou em Majora's, né? Não dá pra negar. Tá, beleza, mas e daí, Jiranha? E daí que essa coisa bizonha não seria assim. Ela seria desse jeito aqui.
Exatamente, sem rosto, sem expressão, sem marca de espinha, dentes e etc. E curiosamente, a história do Apocalipse já tinha sido criada, beleza? Não à toa, no final de 99, o Miyamoto concedeu uma entrevista para Famitsu, revista mais conceituada, respeitada, lida do Japão. E ele disse: queremos fazer algo novo com a pescaria, como a pesca de Jabu Jabu, a divindade dos Horas em Ocarina. Se você pegar o Jabu Jabu, isso pode causar coisas como impedir a queda da lua. Ou seja, você basicamente parava o apocalipse pescando. Olha, ainda bem que mudou, viu? Ainda bem, mano, ainda bem. Ainda bem. Apesar de não ter imagem, arte conceitual, rabisco, bom, nada, né? A revelação mais chocante da história de Super Mario é que originalmente o bigode não teria power-ups. Aliás, não desse jeito pelo menos, porque na verdade ele mataria os inimigos com armas. Bizarro? Um pouco, né? Mas sim, seria bastante divertido. Agora, não dá pra negar que os power-ups são interessantes também. Começou com o famoso cogumelo, que faz crescer as coisas, né? Tem a Fire Flower, que, bom, te dá poder de fogo, e o primeiro jogo parou por aí. Lembrando que estrela não é power-up, beleza? Só que aí, mano, pro terceiro jogo, a Nintendo desinvestou de vez. Além do padrão, tinha Folha, o Tanuki, P-Wing, Sapo e Hammer Switch. E daí pra frente veio mais uns 280 power-ups, que, sinceramente, nunca perde a graça. Agora, se você analisar bem, com calma, né, vai perceber que entre o Mario Guaxinim, o Mario Tanuki e a P-Wing, parece que bateu a preguiça na hora de criar o bagulho, né não? Tem diferença? Evidente, mas pô, 3 power-ups parecidos, tem o cara de imbecil, Nintendo? Não responde não, tá? Não responde. O fato, mano, é que originalmente o Mario Guaxinim nem era pra estar aí. No lugar dele, o Miyamoto tinha sugerido um power-up que transformava o Mario em centauro, ou seja, metade homem, metade cavalo. Entretanto, por uma questão de rejeição, o Cavari foi excluído, o que, mano, foi bom, porque imagina a situação. Você salva a princesa com um power-up de cavalo, beleza? A Peach ia fazer o quê? Montar em ti? Aí não dá, né? Aí não tem como. E o pobre do Yoshi no jogo seguinte, mano, quem ia montar no lombo de quem? Certamente eu prefiro nem pensar nessa cena, beleza? Deixa quieto. Só digo uma coisa, demorou muito pra sair uma hack room com o Cavari, hein? Demorou demais. Esse cara é um cavalo! Se você gosta, conhece, joga Mega Man, deve ter percebido que existe um padrão na franquia, certo? São sempre 8 fases com 8 inimigos e 8 armas diferentes. E pelo fato do Mega poder copiar o poder dos outros, basicamente você vai usar o poder de um inimigo pra acabar com o outro. Esse é o jeito certo de jogar, beleza? Não é o único, mas é o certo. Só que assim, nem todo jogo seguiu essa fórmula, saca? Não. O primeiro do Nintendinho apresentou 6 robôs e os bosses finais. Mudou alguma coisa? Não, né? Mas é diferente. Agora, o que a gente não sabia, mano, é que na ideia original, esse primeiro jogo também teria 8 inimigos, mas por conta de espaço mesmo, né? Não coube tudo ali. E nessa, os últimos 2 acabaram cortados. Entretanto, o 7º robô começou a ser criado, tá ligado? E seu nome seria Bondman, o robô cola. E no sentido literal, beleza? Supostamente ele deixaria o Mega todo grudentinho, né? Com jatos de cola. Inclusive, eu fiquei sabendo disso pelo Diego do Story Mode, beleza? Assiste lá que tá bem mais completinho. Link na descrição. O fato é que essa imagem que você tá vendo aí é só uma recriação feita para um mangá não canônico de 95. E por que recriação? Você pergunta, né? Então, é que assim, quem fez o Bondman foi Keiji Inafune, só que, mano, curiosamente, o cara perdeu as concept arts, e aí, descrevendo como de fato era o Bondman, o criador desse mangá conseguiu recriar o personagem, tá ligado? É impossível saber exatamente como seria jogar contra ele, mas tem um fangame que adicionou o chefe, mano, então quem quiser testar, vai fundo.
Eu sempre achei que fosse só pra trollar a Capcom, porque, mesmo sendo ignorada por décadas, curiosamente, a Karen de Street Fighter continua sendo uma das bonecas mais populares entre os fãs. Isso em votação, é claro. Sua primeira aparição em mídia foi no mangá de 96, e foi aí que a gente viu a rivalidade barra amizade que a moça tinha com a Sakura. Nos jogos ela apareceu em Alpha 3 e sumiu, doidão. Sumiu legal mesmo, por 18 anos pra ser mais preciso, só reapareceu em Street 5. Acontece que o destino foi cruel com a Karen. Originalmente, sua primeira aparição em um jogo deveria ter sido em Marvel Super Heroes vs Street Fighter, o que faria sentido inclusive, porque foi a primeira aparição da Sakura na série Versus também, ou seja, em questão de lore ia ficar maneiríssimo. Só que caso você tenha jogado, sabe bem que não existe Karen por ali, tô errado? Pois é, dito isso, como diabos descobriram que a Karen ia aparecer em Marvel vs Street? Então, aqui a gente já viu muita descoberta sendo feita através dos dados do jogo, certo? E nesse caso não foi diferente. Quando você abria os sprites da ROM da versão de arcade, notava que tinha um ser humano ali meio desconhecido. E quando você montava os pedaços... Pois é, mano, inclusive a Idol Animation foi programada também. Agora, se ela seria um boneco jogável ou só faria parte da lore da Sakura, é difícil dizer, mas eu prefiro acreditar que sim, ela seria jogável. É complicado afirmar, porque envolve gosto, né? E gosto é pessoal. Mas, rapaz, se eu fosse o responsável que barrou o que deveria ser a abertura de Crash Bandicoot, olha, eu ficaria bastante chateado. É que é aquilo, né? Quando você tem só um brinquedo na vida e é velho, ultrapassado, limitado, você faz o que pode, certo? Aí, quando você ganha um novo, mesmo que o velho ainda sirva, divirta, você vai usar o novo brinquedo até o gargalo, tô errado? Pois é. Foi exatamente isso que a Naughty Dog fez com os polígonos. Manja a abertura do jogo? Então, ela foi feita com os gráficos do próprio jogo, saca? A empresa queria utilizar a tecnologia nos 32 bits ao máximo, até para demonstrar a capacidade da coisa. Só que isso não significa que ficou bom, né, mano? Pô, é uma abertura, mas se você piscar o olho, não entende bosta nenhuma. Entretanto, a história podia ter sido completamente diferente. Originalmente, a equipe que trabalhou em Crash criou uma abertura inteiramente animada, tá ligado? Com muito mais detalhe, explicação do enredo e, pô, contagiante pra cacete. Era mais detalhado, né? Apareciam mais vilões e etc. Só que por não ser em 3D, ou seja, não usar polígonos, o responsável mandou cortar imediatamente do disco de Crash. E aí, mano, foi o que foi. Até o final animado fizeram, mano, mas com um destino um pouquinho diferente da versão original. Adoraria que tivesse sido assim, né? Muito me agrada esse estilo. E muito obrigado aos parceiros. Raimundo Neres, que fez o upgrade pra Shidoshi, tamo junto demais, mano. E aos senseis, David 10A, Clayton Lopes, Gabriel Oliveira e Cero Light. Tamo junto demais, rapaziada. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Não. Até dormindo vocês estão me vigiando?